negócio é o seguinte, você lembra muito bem do caso Lázaro, foi no mês de julho. Isso, né? Tô bem lembrado? As buscas ao Lázaro que duraram 20 dias, você viu tudo com exclusividade aqui no Balanço Geral. E agora é o seguinte, nós temos aí um novo Lázaro, lá na região do Cerrado. Nós temos um novo Lázaro, eu quero conversar com o nosso Nader Khalil, porque o Nader conhece muito bem a região, o Nader esteve na cobertura do caso Lázaro, né? E ele conhece muito bem a região, viveu lá nessa região, inclusive, o Nader. E antes da gente trazer a reportagem e os comentários do Nader, quando a gente fala de Lázaro e o Anderson, Nader Khalil, pergunto para você, você vê semelhanças entre esses dois casos, Nader? O Nader que agora é apresentador do Cidade Alerta lá em Maringá, para quem não sabe, mas continua fazendo trabalho também de reportagem. Você vê semelhança, Nader? Boa tarde. Boa tarde, Jason, doutora Márcia, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar de volta aqui no BG, trazendo informações para toda a nossa região e para todo o país e o mundo através das redes sociais. Jason, não há dúvidas nenhuma das semelhanças entre os dois casos, até pela forma que os crimes cometeram e também pela postura e atitude. A única diferença até agora apontada por especialistas, psicanalistas, psicólogos que trabalham em teses forenses em cima de grandes casos é de que o Lázaro era tratado como um homem que seria um serial killer capaz de matar sem mínima dor, piedade, pelo simples prazer de assassinar. Já o Anderson está sendo tratado como um psicopata, um doente, uma pessoa que, quando afrontado e quando não é dado aquilo que ele quer, ele comete o crime. Prova disso são as mortes que aconteceram até agora. Você me perguntou das semelhanças. No Lázaro, ele matou uma família inteira, 4 pessoas, os últimos crimes, antes da caçada que durou 20 dias. Nesse caso também com o Anderson, a mesma coisa. Ele mata a companheira, uma mulher que estava com ele há 6 meses, grávida dele de um bebê de 4 meses. Na sequência, mata a enteada dessa mulher, uma criança de apenas 2 anos. E na sequência, ele vai em busca de outras vítimas. Vai na casa do vizinho, um fazendeiro, pede ajuda a esse fazendeiro para tentar salvar a companheira dele, que segundo ele estava ferida, teria caído. Ao chegar no local, ele acaba se deparando com o corpo da jovem e o corpo da bebê já caído ao chão, os 2 corpos ensanguentados e mortos. Ele tenta correr, mas é alcançado pelo Anderson, que acaba assassinando esse homem. O Anderson então vai à casa desse fazendeiro para roubar a caminhonete dele. Lá, ele tenta violentar a mulher desse fazendeiro, assim como o Lázaro fez com a mulher do último casal que ele matou junto com os filhos, levando a mulher para o meio do mato e tentando matar essa mulher. Ele não consegue violentá-la, ele dá um tiro nessa mulher, que cai com um tiro no ombro. Ela se finge de morta, ele pega a caminhoneta e sai. Bom, esse tipo de crime mostra muito bem as características dos dois assassinos. Assassinos cruéis, sem piedade nenhuma pelas vítimas e com características muito similares em tentarem estuprar as mulheres vítimas deles. Outro crime também que chama a atenção desse, o Anderson, e que também se assemelha muito ao Lázaro. O Anderson foi preso em 19 de dezembro de 2019, acusado de tentativa de homicídio. Ele teria tentado matar a irmã da madrasta dele. Ele chegou em casa, segundo ele em depoimento, que a gente já mostrou nos nossos telejornais na Record TV. Ele chegou na casa, essa mulher estava, ele teria usado drogas, maconha e cocaína e com o uso de uma faca, teria tentado violentar essa mulher. A mulher teria se negado e virou de costas. Ele desfere várias facadas contra essa mulher, a mulher cai ao chão e a juíza ainda pergunta a ele na audiência de custódia por que ele parou de esfaquear essa mulher. Foram vários golpes. E ele, sem o mínimo receio em dizer, Jason, de que só parou porque a faca quebrou. O que chama a atenção é que ele, mesmo depois de todos esses crimes, foi colocado em liberdade pouco mais de 3 meses depois. Audiência de custódia em dezembro de 2019, março de 2020, é colocado em liberdade. A partir desse ponto, ele volta para a região ali onde também o Lázaro atuava. O Anderson é natural do Maranhão, do norte. O Lázaro era natural da Bahia, no Nordeste. Os dois vieram para essa região para trabalhar na lavoura. O Anderson morava na região de Goianápolis. Goianápolis é a cidade dos cantores Leandro e Leonardo, uma cidade muito famosa pela produção de tomate. Ele vivia nessa região.
Ao ser preso e sair, ganhar a liberdade, ele foi para a região de Corumbá de Goiás, que fica perto de Cocalzinho, dá cerca de 30 quilômetros. Muito próximo de Edilândia, Águas Lindas de Goiás e toda aquela região. Ou seja, um círculo de 30 quilômetros de onde o Lázaro atuou. Ou seja, há uma série de semelhanças nesses locais. Após bater a caminhonete utilizada do fazendeiro que ele utilizou para fugir, Jasson, ele pegou carona com um taxista para a cidade de Abadiânia, tradicional cidade conhecida, que é a cidade do médium que hoje é preso por abuso sexual, o João de Deus. Depois foi para uma cidade ao lado, Alexânia, e ali tem um povoado chamado Olhos d'Água. É nessa comunidade de Olhos d'Água que ele teria pego uma carona com um motociclista e agora está sendo procurado em uma outra região. Uma região onde a polícia está fazendo cerco muito próximo de Anápolis. Agora a diferença, falamos das semelhanças, das similaridades. A diferença é que Lázaro tinha o apoio de muitos fazendeiros ali na região. Já o Anderson não está tendo esse apoio. Algumas pessoas, nesse exato momento, para se ter uma ideia, policiais, militares e civis estão em busca de um motociclista de nome Valdecir. Esse motociclista teria dado a última fuga para o Anderson. E o Anderson, nesse momento, está em uma comunidade onde ele está cercado pela polícia. E eu tenho até a informação de que ele está em Gameleira de Goiás, a comunidade de Mocambinho, uma comunidade muito pequena, mas a cerca de 40 quilômetros da cidade de Anápolis. E por isso, hoje o cerco se fecha nessa região de Gameleira, que dá uma distância aí de cerca de 50 quilômetros de Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram. Jasson, para explicar para quem está em casa aqui em Curitiba entender melhor, é como se nós estivéssemos falando aí do complexo do Grupo RIC, que fica aí no Pilarzinho, e nessa fuga, ele cometeu o crime ali no Pilarzinho, e ele estivesse seguindo em linha reta em direção ao bairro Santa Felicidade. E no bairro Santa Felicidade, agora, ele estaria sendo cercado. Pelo menos 70 policiais estão nesse momento fazendo cerco com o uso de aeronaves da Polícia Civil e Militar de Goiás e também aeronaves da Polícia Rodoviária Federal. Equipes do Canil também foram acionadas para participar desse trabalho agora à tarde. Eles foram liberados na noite de ontem, mas hoje retornaram para tentar encontrá-lo, já que esse motociclista disse que deixou ele nessa comunidade de Gameleira de Goiás. Mais precisamente, na comunidade de Goiapinha. Jasson. Ô, Nader, é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem. Eu já volto a conversar com você, porque é o seguinte, as pessoas que têm visto, têm encontrado, tem gente que deu de cara com ele, quer ver? No QG montado pela polícia em Abadiânia, cidade a 90 quilômetros de Goiânia, e onde as evidências apontariam a presença do criminoso, várias pessoas apareceram trazendo relatos que poderiam indicar pistas do paradeiro do assassino. Numa chácara na região, um tiroteio chegou a acontecer. Tinha uma pessoa aí perto desse aparelho de academia. Assim que eu percebi que era a pessoa, essa pessoa efetuou 2 disparos em minha direção. Eu efetuei 12 disparos na direção dele. Assim que a munição acabou, eu não vi para onde a pessoa invadiu. Eu acredito que aqui pelo fundo, que tem um córrego. A chácara fica a 7 quilômetros da cidade. É uma área de cerrado, mais uma região com mata ciliar. Olha aqui, são vários bambuzais, como este aqui. E além da área do córrego, só nesse ponto aqui onde eu tô, olha só, esse barranco aqui com o fundo seco. Ali passa um pedaço do córrego, mas aqui, ó, tem muita área de barranco, tem muita gruta, são vários pontos em que um fugitivo pode se esconder. Em outro local, um morador viveu momentos de muita tensão. Ele conta que um homem tentou entrar na casa dele durante a madrugada e pode ter sido o criminoso procurado. Ele estava metendo um negócio por lá de fora, suspendendo para ver se tirava, né, para conseguir abrir a porta. Os moradores estão assustados com a situação e fazem uma espécie de vigília para vigiar a região. O que eles mais querem agora é que o Anderson seja preso, para que a paz volte para a região. Minha esperança é que prenda logo ele, pegue logo ele e acabe com isso, né? Ô, Nader, o Lázaro foram 20 dias de busca até que terminou do jeito que acabou, como todo mundo sabe, né? Agora nós já temos aqui, deixa eu ver, domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, já temos aí 4 dias de busca aí ao Anderson. Será que ele se inspirou no Lázaro? Mas será que ele vai muito longe, ô Nader?
Então, Jasson, o que chama a atenção é exatamente a forma com que ele está conseguindo sair desse cerco policial e agora ele está se dirigindo em direção a Anápolis. Por mais que ele esteja nessa comunidade muito pequena ali de Coiabinho, mas ele está muito perto de Anápolis. É como se nós estivéssemos falando de Colombo e Curitiba. São municípios divisíveis. Então, a impressão que se dá é que ele está tentando escapar, diferente do Lázaro, que ficava ali pela região e que a gente não sabia que estava muito próximo. Você falava ali dos dias de busca, da contagem, eu até separei aqui, ó. Os crimes começaram e aconteceram na região de Corumbá de Goiás, que fica entre as capitais de Brasília e Goiânia, exatamente. 130 quilômetros de Brasília, 124 de Goiânia. As vítimas, eu falei agora há pouco, a primeira vítima dele foi a mulher, que ele estava junto há 6 meses, a Ranieri Aranha Figueiró, 21 anos de idade. Na sequência, a enteada, Geise Aranha da Silva, de 2 anos, Jasson. Da fazenda onde eles moravam ali há um mês, bem ao lado, o Anderson acabou furtando a arma do patrão e aí foi na casa do fazendeiro, que ficava ao lado, o Roberto Clemente de Matos, 73 anos. Esse vizinho que morava ali do lado acabou sendo assassinado. Ele tentou estuprar a mulher desse homem, não conseguiu e tentou matá-la. A mulher e a enteada, elas foram mortas a facadas e segundo a Polícia Militar, que chegou primeiro na cena do crime, as duas foram achadas no chão da casa onde moram e segundo o boletim de ocorrência, ele matou o fazendeiro Roberto Clemente com um tiro na cabeça. Isso demonstra que ele não tinha piedade nenhuma pelas vítimas. O fazendeiro não fez nada para ele simplesmente executou o homem com um tiro na cabeça. E nós que acompanhamos e recebemos as fotos dos policiais que trabalham lá, eu sempre te falo, né, que a gente acaba tendo algumas outras informações. Ele atirou no fazendeiro pelas costas a queima-roupa, o que indica que o fazendeiro virou de costas para ele, ele colocou a arma na nuca, mais para o alto da cabeça e atirou, sem piedade nenhuma. Ou seja, esse fazendeiro, uma vítima inocente desse criminoso. Ainda não se sabe os motivos que levaram ele a matar a companheira dele e a enteada. Quem é a sobrevivente até agora e que acabou chamando a polícia, Jasson? Pode falar. Não, eu queria que você... A doutora Márcia fez uma colocação aqui e você pode terminar a tua informação, mas eu queria trazer essa colocação da doutora Márcia até para que você analise também. Que o Lázaro não teria matado ninguém próximo, né? Familiar. E o Anderson matou a enteada e a mulher. O Anderson começa esses crimes matando a esposa grávida, né? A criança e depois uma pessoa estranha. Já no caso do Lázaro, as mortes, os crimes são com pessoas estranhas à família dele, né? Ao contrário, parece até que ele tinha uma proteção em relação à família. E, além disso, o Lázaro repete esse molde em mais de uma ocasião, o que identifica ele como possível serial killer. O que já não é o caso agora que a gente está vendo. Por quê? Porque não existe essa repetição. Então, existem algumas diferenças e, em relação à sobrevivência, nós temos a diferença de que o Lázaro teria uma grande rede de pessoas apoiando e fazendo com que ele pudesse sobreviver escondido. Já não é o caso agora, né? Então, algumas diferenças são bem interessantes. Verdade. Nader, pra gente fechar, Nader. Não, até para complementar o que a doutora Márcia falou, doutora, e o que os psicanalistas que analisaram até agora, principalmente o pessoal que trabalha na Polícia Científica de Brasília e Goiás, eles disseram que o que chama a atenção é o fato dele matar as pessoas, diferente do Lázaro. O Anderson vem matando principalmente crimes contra mulheres que se negam a praticar atos sexuais com ele. Isso leva a entender e dá a entender, doutora Márcia, muita gente está cogitando aqui, de que ele pode ter cometido estupros na região. E essas vítimas, por medo, não denunciaram e não apareceram as vítimas porque aquelas que se permitiram ser violentadas por ele, mesmo sendo algo abusivo, ele não as matou. Já aquelas que se negaram, ele acabou cometendo o crime, acabou executando essas mulheres. Mas para finalizar, Jasson, as buscas continuam, o cerco cada dia aumenta mais, novos policiais chegam para tentar prender esse homem que repete aí passo a passo o que nós vimos no mês de julho do Lázaro. Agora, eu espero... Se você me perguntar se eu acredito, a gente não pode acreditar muito diante do que a gente viu no mês de julho. Mas eu espero que no máximo entre hoje e amanhã, sexta-feira, a gente possa ter um desfecho dessa história, já que no município onde ele foi levado e o motociclista foi identificado, que teria dado carona para ele estaria próximo a Anápolis. Agora, se ele chegar à cidade de Anápolis, uma cidade muito grande, com milhões de habitantes, e dali ele pode tentar fugir, pode tentar escapar, e aí o cerco vai aumentar ainda mais, não só para essas pequenas comunidades, mas para todo o estado de Goiás e, quiçá, para todo o país. Jasson. Muito bem, Nader, queria agradecer mais uma vez
a tua gentileza, né? O teu trabalho aqui junto com a gente. Isso. As informações que você traz sempre para agregar aqui para o nosso telespectador do Balanço Geral Curitiba. Eu acredito que a gente volte a conversar ainda sobre esse assunto em outras vezes, porque novas informações vão surgir aí ao longo do caminho, não tenha dúvida disso. Quero te desejar um grande abraço aí para você, para todos os amigos de Maringá, um bom Cidade Alerta para você aí logo mais e a gente volta a se falar. Obrigado, viu, Nader? Grande abraço para você.